2026 é um clássico muito importante para você ganhar, mas agora eu quero falar um pouquinho do futuro. A gente sabe que saiu algumas informações sobre a sua renovação, possíveis 3 anos de contrato, e eu também queria que você falasse um pouco sobre a preparação para o ano que vem. Copa das Campeãs está aí, e o Gotham não é uma coisa muito fácil de se lidar. Bom, primeiro, feliz pelo jogo, feliz pela vitória, uma vitória importante dentro da competição. A gente, obviamente, que a gente tem que fazer um planejamento para o ano que vem, mas não tem como não se preparar e estar com o olhar 100% para essa sequência de clássicos que a gente tem à nossa frente. Então, muito contente por isso. Em relação a todo o planejamento para 2026, ele já está sendo muito bem estudado, muito planejado, algumas possibilidades para a gente fazer uma grande pré-temporada, principalmente. A gente sabe que as datas são um pouco em cima uma da outra, né? A gente tem um período de férias muito curto para as jogadoras, mas com certeza a gente vai tentar fazer o melhor planejamento possível para que, mesmo no momento em que as equipes estejam todo mundo de férias, né? Provavelmente as equipes estarão enquanto a gente vai estar treinando, a gente consiga ter alguma possibilidade de fazer jogos treinos e jogos competitivos para chegar preparado. Acho que enfrentar o Gotham é uma coisa que a gente já almejava há muito tempo. Por isso a gente fez um torneio nos Estados Unidos para entender a dificuldade de jogar contra as equipes norte-americanas e para entender o contexto do que o jogo físico de lá nos traz. E acho que a gente fez uma boa participação, entendendo que é um jogo que não nos permite começar mal, como a gente começou contra a Kansas e a gente pagou um preço muito caro. E a gente vai se preparar muito, estudar muito o adversário para que no momento certo a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com um bom resultado. Sobre a minha condição, a gente segue conversando, como sempre conversou. Eu gosto muito de estar aqui, por mais que seja uma pressão muito forte, é muito gratificante estar vivendo tudo que eu estou vivendo. E em relação a anos, acho que aí já é especulação de alguém que não sei. Eu estou preparando para simplesmente estar na temporada que vem e fazer um grande 2026. E acredito que as coisas devam acontecer. Então, voltando para a partida de hoje, você optou no gol a colocar a Lelê na titularidade, a Kemily, né, não foi para titular, e era a goleira que você estava optando utilizar no Paulistão. Queria que você comentasse sobre essa decisão, ainda mais porque a Lelê, pelo menos nos minutos que a imprensa teve acesso, ontem ela não participou das atividades com a Kemily e com a Hillary. Eu achei que ela tinha participado, mas a Lelê é uma grande jogadora, uma jogadora que tem uma representatividade muito grande dentro do elenco. Ela passou por grandes questões e nessas 2 últimas temporadas, mas é uma atleta que a gente entende o quanto ela pode nos ajudar e desde o momento que ela vai para a Libertadores, ela fez semanas de trabalho muito fortes, óbvio, querendo ou não, com a Nicole assumindo a titularidade como ela assumiu, acaba que os minutos ficaram mais para a Nicole, mas as semanas de trabalho da Lelê têm sido muito boas e tem sido o que condicionou ela a estar aqui hoje. A Kemily iniciou a semana com um pouco de desconforto no cotovelo, que tirou ela de um trabalho, um dos dias de treino, e no outro dia ela também não conseguiu executar com perfeição aquilo que ela quer, então a gente optou pela Lelê, acho que foi uma boa opção, fez um grande jogo, não teve culpa no gol na minha visão, e é isso, acho que ela é uma goleira que pode ganhar confiança. A Nicole vai ficar muito tempo fora, né, são de 6 a 8 semanas, então a Nicole não volta para esse ano, só volta com um retorno de pré-temporada para a temporada que vem, e é importante que a gente tenha, né, atletas brigando na posição, e a Lelê e a Kemily estão muito prontas para qualquer uma das circunstâncias. Sinato, queria que você falasse sobre a situação com a Johnson ali, né, lá de cima, não deu para ver muito bem, mas foi ativado o protocolo de concussão, foi a cabeça mesmo? A Johnson já chegou no jogo bem, ela acho que comeu alguma coisa ruim ontem, estava passando bem mal, não estava bem, não estava no seu 100%, inclusive quase foi trocada no pré-jogo ali, ia sair, mas resolveu começar o jogo, e que bom que ela começou, porque nos ajudou muito no começo do jogo. E aí foi uma pancada de cabeça, o nosso departamento médico preferiu preservar, ela vai ter um protocolo de concussão, mas eu acredito que com a semana cheia esse protocolo de concussão não vai atrapalhar a participação dela ou ela estar apta para jogar contra o Palmeiras. Renato, eu queria saber, a equipe mostrou um ritmo intenso de jogo, mesmo com o calor, né, um calor e um horário de jogo difícil. Eu queria saber como foi o planejamento para, mesmo com essas condições, a equipe realizar um jogo muito bom. A gente fez alguns ajustes, principalmente na questão defensiva, né? Hoje a gente não subiu tanto na garganta do São Paulo como a gente fez em outros jogos, e essa foi uma opção para tentar preservar fisicamente também. Então a gente
estar mais em bloco médio, em bloco baixo, porque a gente entende que um jogo desgastante nesse horário, sem a gente ter o elenco completo, por decisão minha, a decisão foi de a gente tentar deixar um pouco mais a bola para o São Paulo, principalmente com a zagueira central, e acho que isso nos preservou bastante, porque a gente correu um pouco menos, óbvio que uma equipe qualificada como o São Paulo vai gerar situações, como gerou, mas acho que a gente foi bem seguro e nos deu condições de, na parte ofensiva, estar preparado para gerar as nossas opções. Como depois do Brasileirão e da Libertadores, como manter o ritmo do time, jogos como esse, por exemplo? Acho que é um pouco da mentalidade desse grupo, a mentalidade da próxima ação, próxima atividade, seja o treino, seja uma atividade de vídeo, seja academia, seja o próximo jogo, seja um clássico, seja contra quem for, a gente está preparado para a próxima situação. O futebol é muito rápido, né? Então, o título já faz bastante tempo, né? São alguns dias e, querendo ou não, a gente está muito, muito focado para buscar esse terceiro título na temporada, um título que ano passado escapou pelos dedos na finalidade, e a gente está com muito foco para fechar bem essa primeira fase e, obviamente, entrar muito forte no mata-mata. Ainda falando ainda do título da Libertadores, queria saber como que foi a conversa de você manter essas jogadoras em alta, né? Falando, um dia você estava lá na Libertadores, lá na Argentina, e agora você está brigando por um Campeonato Paulista, onde a equipe já teve já um triunfo já no Campeonato Brasileiro, teve um triunfo na Libertadores. Como foi esse papo para manter o time no pódio em alta? Acho que não precisa tanto de motivação, não. Esse grupo ele se automotiva diariamente. É um grupo que é hegemônico, não por acaso. Muito feliz pela Libertadores, comemoramos pra caramba, uma semana de folga por isso. E a partir do momento que a gente se apresentou, já focamos no São Paulo, que era o próximo adversário. E esse tem sido o trabalho. É um grupo que não tem tanta necessidade da gente gerar algo motivacional, é um grupo que se motiva muito por si só e colhe os frutos de tudo isso, dessa mentalidade vencedora que tem. Quando se fala sobre o calendário, né, apertado, ajustado, uma competição aqui e outra ali, queria saber de você a importância dessa semana livre que o Corinthians vai ter agora até o próximo jogo contra o Palmeiras. Primeiro, eu lamento de ter a semana livre, porque a semana livre significa que a gente não vai jogar a Copa do Brasil, um jogo que a gente foi eliminado. Então, óbvio que é uma eliminação que ainda machuca numa competição que a gente queria muito vencer, mas é o bônus de ter sido eliminado, é a gente ganhar a possibilidade de, primeiro, descansar esse elenco que tem, acho que acredito, 38, 39 jogos, não lembro exatamente, quantidade de jogos bem grande, esses jogos todos concentrados no segundo semestre, e a possibilidade de fazer uma semana de treino pensando num adversário muito forte que é o Palmeiras, um adversário que acabou de ter trocar de treinadora e que com certeza vai tentar fazer um jogo muito, né, duelo muito físico para tentar diminuir a distância de pontos que a gente tem na primeira colocação. Então, acho que uma semana de treinos faz muita diferença para que a gente possa entregar um jogo melhor no final de semana, na segunda, né, no caso. Muito feliz para a gente ter essa semana. Em relação às ausências de hoje, tanto as jogadoras que estiveram com a seleção na data FIFA, Marisa, Thaís Ferreira, a Dai na seleção venezuelana, além da Jaqueline e a Andressa Alves, que foram uma ausência hoje. Você espera contar com elas para o derby? Algumas sim, as minhas da seleção, com certeza, elas retornam na terça, quarta-feira para voltar a treinar. A Andressa hoje já fez algumas atividades em campo em alta intensidade e deve estar à disposição no derby. A Jaqueline, ela teve uma fissura no dedo na pré-Libertadores, ela foi para a Libertadores no sacrifício e óbvio que nesse momento a gente tem um pouco mais de respiro no sentido dos jogos não serem jogos do tamanho que eram da Libertadores, que a gente classificava para o Mundial, o jogo que definia obviamente a nossa próxima temporada, a gente poder segurar um pouco mais ela para que consolide e a gente tenha ela sem nenhuma dor, sem nenhum tipo de resquício de lesão. Então, provavelmente a Jaqueline deve retornar para o mata-mata do Paulista. Nos próximos jogos, o Corinthians agora vai enfrentar o Palmeiras, depois vai enfrentar a Ferroviária e encerra a participação no Realidade de Jogos. Você analisa que as jogadoras podem ter mais minutagem, como no caso da Gisela Rublé, da própria Ariel Godoy, a Eudmila, você vinha colocando ela, e aí outras jogadoras também podem ter um pouco mais de minutagem para esses jogos quentes, digamos assim. Acho que a Robledo teve uma minutagem alta na Libertadores, a Ariel um pouco menos, a Edmila infelizmente não foi pela condição de a gente não poder levar um grupo um pouco maior, mas acho que muito do dia a dia, do que o campo fala, do que as atletas empenham no trabalho, no treino,
São jogos, Palmeiras e Ferroviária, jogos muito grandes, que ainda definem primeira colocação. A gente vai tentar avaliar no dia a dia quem está melhor para começar e quem merece minutos para terminar a partida, para que a gente tenha todo mundo numa condição muito boa. Acho que vai encerrar aqui. Tá bom, mais um bocadinho. Lucas, você tinha comentado já sobre a especificidade desse jogo em relação ao meio-campo, porque a gente não ia ter justamente a Dai, né, para fazer esse papel da volante marcadora ali, a jogadora de marcação mesmo. Queria então que você fizesse uma avaliação desse meio-campo como foi hoje. A Monteiro entrou bem no jogo. A gente teve até a Vicky, a própria Ivana. Como é que você enxergou essa atuação? Ainda mais porque a gente não teve de fato a Dai. E se no começo do ano você tinha comentado justamente comigo que não tinha necessidade da contratação de uma volante, porque a gente tinha a Yaya não tem mais. Como que você avalia esse cenário, se esse discurso já mudou, você ainda mantém com as peças que podem fazer a função? Primeiro, eu acho que a Vicky fez um grande jogo defensivo. Talvez, óbvio, puxar ela para trás tire dela a capacidade de criação e de finalização que ela tem, mas ela fez um jogo muito coerente nas decisões e defensivamente eu achei um jogo muito bom dela, da Ivana, da Monteiro. A gente entendia que a gente sofreria um pouco mais na fase defensiva hoje, sem contar com ela, com a Dai, com a Duda, com a própria Andressa, que muitas vezes faz. Mas acho que hoje quem jogou ali fez uma partida muito competitiva, muito dura. Hoje a gente, obviamente, sem a Yaya, a gente tem um espaço no elenco que precisa ser preenchido, que a gente está olhando com carinho. Mas a gente também tem que chegar uma jogadora que tenha a condição de jogar, né? Não trazer mais uma volante por trazer, ou de repente preencher o elenco com uma jogadora que não tenha o perfil do que a gente gosta. A gente hoje tem olhado também bastante para a categoria de base, né, natural, do nosso escopo, e em 26 a gente vai tomar uma decisão para ver quem tem condição de estar com a gente para suprir esse espaço.